Para corrigir a posição dos dentes e cuidar de problemas relacionados aos ossos da face, existe a ortodontia. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. O Bem Viver começa agora, não saia daí! Olá, no Bem Viver de hoje nós vamos falar sobre a ortodontia e quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a dentista doutora Maria Clara Damiani Paiva. Clara, tudo bem? Prazer em recebê-la aqui no estúdio. É um prazer estar aqui. Então, gente, falei ortodontia. Explica pra gente o que é para as pessoas de casa saberem. A ortodontia é uma especialidade da odontologia que cuida de corrigir as posições inadequadas dos dentes, os defeitos de mordida, os defeitos, às vezes, de crescimento da face, e para poder dar à pessoa um sorriso mais harmonioso e também uma mastigação mais correta e uma relação harmônica, né, da face, dos ossos da face. Então, aí seria assim que a ortodontia ajuda mesmo nessa saúde bucal do paciente, né? Ajuda, porque quando a gente fala em saúde bucal, a gente sempre lembra de cárie, de doença de gengivas, né, e às vezes a gente esquece que o bom funcionamento da boca, né, uma mastigação correta, um alinhamento correto dos dentes, também proporciona uma saúde melhor, que a pessoa se alimenta melhor, ela convive melhor com os outros, né, através do sorriso, das relações sociais. E também, assim, com os dentes numa posição correta, fica muito mais fácil da pessoa realizar a higiene. Então, isso torna uma boca mais saudável também. Então, e a ortodontia a gente escuta mais falar recentemente, vamos dizer assim, quando eu era criança também, mas mais antigamente não se falava de ortodontia, pelo menos aqui no Brasil. As pessoas não usavam muito aparelho nos dentes, isso era comum? Não. Antes, o que acontecia? A ortodontia ela tinha uma técnica muito mais difícil de ser executada do que é hoje, né? E também aqui no Brasil não se fabricavam os aparelhos, tudo vinha de fora, do exterior, né? E a ortodontia também não é uma especialidade muito antiga da odontologia. A ortodontia, ela começou mesmo, assim, ela disseminou mesmo na ortodontia e passou a ser especialidade a partir do início do século XX. Então não é uma coisa tão antiga assim. E no início da ortodontia, como era uma técnica muito difícil e os materiais eram muito específicos e muito caros, vinham todos importados, para você ter uma ideia, esse aparelho fixo que é colocado nos dentes, né, esse metal que hoje é prateadinho, que é um metal de níquel e cromo, né, que é um aço, antigamente os primeiros aparelhos eram em ouro. Então era devia muito ser caríssimo. Exatamente, realmente era muito caro, era executado por muito poucos dentistas, né? E tudo isso dificultava. Não que as pessoas não tivessem o problema, né? Sempre houve os problemas de posição de dentes e tudo, e sempre incomodou as pessoas, só que era mais inacessível, sim. E de umas décadas para cá foi cada vez ficando mais acessível, mais né? acessível, principalmente da década assim, de 80 para cá, quando os aparelhos, eles passaram a ser aparelhos assim, programados. O que são aparelhos programados? Dentro daquela pecinha que é colada no dente do aparelho fixo, ali mesmo estão as posições que os dentes vão ter que ter. Então o dentista ele não tem mais tanto trabalho de ficar fazendo muitas dobras nos fios, igual era antes. Então, hoje em dia, isso facilitou muito a ortodontia, facilitou com que mais dentistas pudessem aprender a técnica, né? E disseminou mais o uso dos aparelhos entre a população também, porque aí vai barateando. Né? E existe a idade certa para a gente começar a usar aparelho? Porque tem muitas crianças, desde pequenininhos, começam a usar. Criança, por exemplo, a partir de que idade? Olha, tem alguns problemas. Porque a gente tem que dividir assim, os problemas que a ortodontia trata, tem problemas que são ligados somente à posição dos dentes e tem problemas que são ligados ao crescimento da face. Então, quando são problemas ligados ao crescimento da face, quanto mais precoce a gente tratar, melhor. Exemplos, assim, um pouquinho desses. Tá, por exemplo, vamos falar que a pessoa tem uma mandíbula, nessa parte de baixo da boca, que está crescendo demais. Né? Tá crescendo mais do que a parte de cima. Então, logo que se detecta isso e que a criança coopere, porque às vezes a gente detecta
com 3 anos, 4 anos, mas a criança não coopera, né? Ainda para poder usar um aparelho e tal. Então, logo que a gente detecta problema ósseo, né, na criança e a criança possa cooperar com o uso do aparelho, aí a gente deve intervir, quando é problema ósseo. Quando é problema só dentário, que são aqueles dentes tortos mesmo. Isso. Aí tem alguns problemas que a gente intervém logo no início de quando a criança começa a trocar os dentes, que é ali por volta dos 6 anos, 5 anos, 6 anos. E tem problemas que para uma correção ficar melhor, a gente precisa assim, de um surto de crescimento muito grande. Então, esses problemas são melhores resolvidos por volta dos 10, 12 anos. E tem problemas assim que só relacionados com a posição dos dentes, que a vida inteira podem ser resolvidos. Inclusive até adultos usam aparelho por causa disso. Isso. E também assim, vamos falar que uma pessoa que é adulta, que tem um problema esquelético de crescimento, que não foi resolvido na infância, também tem jeito de ser resolvido na idade adulta. Só que aí precisa de fazer um tratamento cirúrgico junto com o tratamento ortodôntico. Né? Porque o crescimento, muitas das vezes, ele não inviabiliza o tratamento. Só que ele vai deixando alternativas mais, vamos falar assim, mais drásticas, né? Se você tivesse feito quando era criança, não precisava de fazer uma cirurgia, mas já na idade adulta, aí, a alternativa que sobra é essa. Você falou um pouquinho desse tratamento ortodôntico e ortopédico. Então, o ortopédico nos adultos é mais difícil. Porque o crescimento ósseo já se processou. Então, toda vez que o crescimento ósseo já se processou, para você mexer no osso é só através de cirurgia. Né? Tem vezes que nem adianta também cirurgia ou não? Não, a cirurgia sempre adianta. Sempre adianta. Sempre adianta. Agora, a pessoa ela tem que estar disponível para poder se submeter a uma cirurgia. Mas a cirurgia sempre é um tratamento assim que traz resultados muito bons, principalmente quando a pessoa tem problemas assim muito graves no rosto, de perfil, às vezes a mandíbula muito pequena, ou o dente muito para frente, feito um Ronaldinho, assim, né? Então a cirurgia, a pessoa se beneficia muito com a cirurgia. Bom, então Maria Clara, daqui a pouquinho a gente continua e a gente vai para o intervalo, a gente volta já.